nós estamos aqui no mirante da cidade de Jope, exatamente num local extremamente importante chamado o Portal da Fé. Eu quero convidar para vir aqui comigo para poder aprender um pouquinho sobre o que acontece aqui. Nosso querido pastor Paulo Ricardo, nossa querida Ana de Oliveira, para a gente poder falar um pouco desse local que é tão importante. Portal da Fé é esse portal sobre o qual, abaixo dele, nós estamos, né? Portal da Fé, ele fala muito no coração de todas as pessoas. Na verdade, é uma obra de arte feita por um artista israelense que foi dado de presente para Israel. E ele fala muito sobre a saga do povo judeu, porque é um povo que foi por causa da fé que chegou aonde está. É um povo que sofreu tantas perseguições ao longo de sua história, tantas tentativas de aniquilação geral e total durante toda a sua história, que permeia milhares de anos, né, da história. E esse portal ele chama Portal da Fé por causa disso, porque ele marca a vitória do povo de Israel pela fé. Isso não é diferente da nossa vida também, porque marca também a vida dos cristãos pela fé. Não é? Nós somos cristãos, nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. O caminho para agradarmos a Deus implica ter uma visão de fé. A Bíblia diz que Abraão andou por fé e não por vista. Né? Então nossa caminhada ela implica exatamente vivermos uma vida cheia de fé, porque viver esta vida também implica desafios. E esses desafios são superados através da fé. Essa obra eu tive até lendo o nome que tem aqui, é Daniel. Que foi o escultor dessa grande obra, que é linda, uma devoção, na verdade, a tudo aquilo que representa Israel, a fé. Isso. Né? E dentre várias coisas que essa escultura do Daniel ela tem, ele colocou aqui nessa escultura, eu gostaria de destacar para vocês 3 pontos principais, né, que falam muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar muito ao coração das pessoas que estão assistindo esse programa também. Uma palavra de incentiva, né, que incentiva mesmo as pessoas a agirem por fé, caminharem na fé, andarem na fé, porque a fé ela move montanhas. E o justo viverá. E o justo viverá pela fé. Então vamos ver uma coisa aqui feita, né, que o escultor colocou aqui. Se vocês vierem para o lado de cá, mais aqui assim, vão poder verificar. Parece um emaranhado de coisas, mas tem muita simbologia aqui dentro. Nós temos aqui algo, né, que dá a alusão a uma escada. Degraus de uma escada, ok? E aqui nós temos sobre o degrau da escada, na verdade, um pé firmado, ok? E esse pé, ele se torna em degraus de escada. Está falando do que aqui? Está falando do sonho de Jacó. Isso aqui está falando do sonho de Jacó, em que ele viu a escada, anjos descendo e subindo pela escada. Por quê? Porque tudo começa através de um sonho, não é? Tudo começa através de um sonho. O sonho é quando Deus nos dá algo para ser realizado nessa terra. Ninguém sonha nada para aquilo ficar parado, para ficar estacionado na vida. Os sonhos que Deus nos dá, Ele nos dá sonhos para serem projetados e realizados. Projetados e realizados. Adorei essa palavra. Projetados e realizados. Se Jacó não tivesse tido aquele sonho, talvez tudo tivesse paralisado. Ali, depois que ele atravessa o Vale de Jaboque. Tudo teria paralisado. Não, mas no Vale de Jaboque, ele tem esse sonho e as coisas começam a acontecer na história do povo de Israel através desse sonho. Ok? Lá em cima, a gente vê, na parte de cima, guerreiros, que são hebreus. Não exatamente guerreiros, mas pessoas que têm na mão o quê? Uma faca, uma adaga, um cutelo, né? Eles têm na mão ali. As definições são perfeitas, né? São muito perfeitas, né? O que significa isso? Significa a conquista do povo judeu aqui nessa terra. E eu quero trazer isso, migrar essa ideia para a nossa vida cristã, não é? Toda a nossa conquista, ela exige a fé, ela exige o sonho, mas ela exige a luta. A faca aqui, esse cutelo na mão,
ele representa que toda a conquista, ela é feita através de lutas. No centro ali, dá uma percepção que é o que eu estou pensando? Sim. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Também traz a proteção daquilo que... A proteção de Deus sobre a nossa luta, né? A proteção de Deus sobre a nossa luta. Porque nós lutamos não as nossas lutas, mas nós lutamos as lutas de Deus. E Deus, enquanto nós lutamos a luta de Deus, Deus luta a nossa luta. É o que aconteceu com Davi. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa assombrar ou tentar contra o exército do Deus vivo? Quando Davi compra a briga de Deus, Deus compra a briga de Davi. Exatamente. Então a arca ela está no centro, ou seja, todo o centro, né, tudo aquilo que permeia a história de Israel, o ponto central é Deus. O ponto central é Deus em tudo aquilo que permeia a história de Israel. Ok? Ok, então nós temos o sonho, nós temos a luta da conquista, nós temos Deus no meio, mas eu quero que vocês venham para cá para ver uma coisa muito legal e muito especial aqui. Então, pastor e Ana, o que é que vocês veem aqui? Qual é essa imagem? É um cordeiro. Isso, a imagem é um cordeiro. Do que o cordeiro fala na Bíblia? Vamos lá atrás, pensar a primeira vez que acontece um cordeiro. Vamos pensar no sacrifício, vamos pensar em Abraão. Isso, Abraão. Exatamente, foi no ponto X a questão. O cordeiro está lembrando o sacrifício de Abraão. É isso que está falando, ok? E esse sacrifício de Abraão, quando Deus pede a Abraão, o filho dele, e Abraão deliberadamente, sem negociar, sem perguntar nada, lembra que Abraão negociou com Deus por causa de Ló, lá atrás. Ele negociou várias vezes, se tiver 50 justos, se tiver 20 justos, se tiver 10, único justo, por causa de Ló, que era o sobrinho. Exatamente. Mas nesse caso, por causa do filho, a gente não vê Abraão negociar. Ele cumpre o dever, que é o mandamento divino, de levar o seu filho para sacrifício. Ele atende a voz do Senhor sem nem pestanejar, mesmo sabendo ele que Isaac era o filho único dele, mesmo sabendo que Isaac era o filho da promessa, mesmo sabendo que ele já estava avançado de idade, porque Isaac já era um jovenzinho quando foi levado, né? Não uma criança como a gente pensa. Ou seja, ele estava muito mais ainda avançado na idade e Abraão não discute com Deus, não negocia. É por isso que no livro de Hebreus diz pela fé, Abraão, e nesse portal da fé, ele diz exatamente, entregou o seu filho sem questionar. Sem questionar. Então, está um elemento muito consistente da fé que havia em Abraão, tanto é chamado, conhecido como o pai da fé. Exatamente. Então, baseado na fé, baseado no sonho, né? É a fé e o sonho que sustenta toda a guerra, a batalha e a vitória com Deus. É disso que se trata esse portal da fé, não é? E é por isso que o portal da fé, Ana, ele está bem aqui em cima desse mirante que, olha, se você olhar para lá, não é? Você vai ver toda a cidade, né? E a cidade se estende para todo um país. Ele está aqui não à toa, ele está aqui justamente por causa dessa questão. Imaginemos a entrada, como foi um porto fortíssimo aqui, também como uma entrada receptiva de todas as pessoas naquela época. Hoje a gente pode ver que também pode hospedar através da fé o que se repercute para todo o Estado de Israel, se repercute também mar adentro. Sim. Né? Portal da Fé é uma homenagem muito simbólica e verdadeira para o povo de Israel. E representativa. Isso é um representativo para o povo de Israel, mas também com validade para os cristãos. Né? Com uma validade atualizada para nós, porque todos nós também passamos por essas situações. Exatamente. Não é a situação do sonho, a situação da fé, a situação da luta, a situação da conquista e Deus como centro. Eita! Como coluna. Partindo do sonho, sem fé, não podemos realizar as nossas lutas, nem Deus poderá cumprir o propósito dele na nossa vida. Fé, uma palavra tão pequena, mas que descreve tudo aquilo que Deus espera de nós. E não é verdade? Fantástico.
Fantástico. Não deixe de se inscrever. É a Betel, em Israel.